Um bisturi, nas mãos de um cirurgião habilidoso, é uma ferramenta que cura, que remove um câncer, que salva uma vida. Sua precisão é a fronteira entre a doença e a saúde. Mas imagine esse mesmo bisturi nas mãos de um assassino. A mesma lâmina, a mesma precisão, mas a intenção é radicalmente oposta. A ferramenta de cura se torna uma arma letal. O objeto não mudou, apenas o propósito por trás dele. Agora, e se eu te dissesse que o sistema judicial, a lei, pode ser exatamente como esse bisturi? Criada para proteger, para curar as feridas da sociedade, mas que nas mãos erradas pode ser transformada na mais sofisticada das armas. Hoje, o Brasil irá parar para assistir a um dos julgamentos mais importantes de sua história recente. O ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, sentará no banco dos réus do Supremo Tribunal Federal. Independente do seu posicionamento político, uma palavra ecoa nos debates, nos artigos e nas conversas: lawfare, guerra jurídica. Mas o que isso realmente significa? Seria apenas um termo da moda usado por advogados de defesa? Ou seria a descrição de um esquema real e perigoso? Uma tática de guerra silenciosa onde os tribunais se tornam o campo de batalha e a reputação a primeira vítima. Como a lei, a maior guardiã da nossa liberdade, pode ser distorcida para se tornar uma ferramenta de perseguição. Para entender o que está em jogo, precisamos voltar ao tempo, para o julgamento mais famoso da história. Jerusalém, por volta do ano 33. Jesus de Nazaré, um pregador carismático da Galileia, havia se tornado uma ameaça. Não uma ameaça militar, mas algo talvez mais perigoso, uma ameaça à autoridade do poder estabelecido, o Sinédrio. O sumo sacerdote Caifás e a elite religiosa viam sua influência diminuir. A popularidade de Jesus era um risco político. Ele precisava ser neutralizado. Mas como? Matá-lo abertamente criaria um mártir e uma revolta? A solução precisava ser mais elegante, precisava ter a aparência de legalidade. Começa então o primeiro passo do lawfare: a construção de um crime. Eles o prenderam à noite, buscaram falsas testemunhas, mas seus depoimentos eram contraditórios. A acusação mudava a todo momento: blasfêmia, ameaça ao templo, traição. O objetivo não era provar um fato, mas encontrar uma narrativa que colasse. Finalmente, o levaram a Pôncio Pilatos, o governador romano. O Sinédrio não tinha poder para executar ninguém. Eles precisavam que o Estado fizesse o serviço sujo. E aqui vemos o segundo passo do lawfare: a manipulação e pressão sobre o judiciário. Pilatos interrogou Jesus e, por 3 vezes, declarou publicamente: não encontro neste homem crime algum. Ele sabia que era uma disputa interna, mas Caifás usou sua arma mais poderosa: a pressão política. Se soltares este homem, não és amigo de César. A ameaça era direta. A carreira de Pilatos, sua posição, sua relação com o imperador, tudo estava em jogo. O julgamento deixou de ser sobre fatos e passou a ser sobre cálculo político. O resultado todos nós conhecemos. Pilatos lava as mãos. A justiça foi sacrificada no altar da conveniência política. A lei foi usada como bisturi do assassino, com a precisão de um processo legal, mas com a intenção de eliminar um inimigo. Mas a história de Jesus não foi um caso isolado. Ela estabeleceu um modelo que seria repetido inúmeras vezes. Em Atenas, Sócrates foi condenado por corromper a juventude, um crime vago para silenciar um crítico. Na França, os cavaleiros templários foram acusados de heresia para que o rei pudesse confiscar sua fortuna. O padrão é sempre o mesmo. Quando os poderosos não podem vencer no campo das ideias ou da popularidade, eles tentam vencer no campo do direito. Hoje, o lawfare se tornou ainda mais sofisticado. As táticas são conhecidas. Tática 1. Vazamentos seletivos para a imprensa. Tática 2.
prolongamento de inquéritos para sangrar o alvo. Tática 3. Múltiplas acusações simultâneas para sobrecarregar a defesa. É dentro deste complexo cenário que o julgamento de hoje se insere. Observa-se, por exemplo, o uso de vazamentos seletivos. Detalhes de inquéritos sigilosos surgem na mídia, moldando a opinião pública muito antes do acusado ter a chance de se defender no tribunal. Vemos também a multiplicidade de acusações. O alvo não é processado por um crime claro e específico, mas por uma avalanche de inquéritos simultâneos. A estratégia não é necessariamente provar todos, mas sobrecarregar a defesa e criar a percepção de que, onde há fumaça, há fogo. Para muitos analistas, o que está em jogo levanta questionamentos sobre a imparcialidade do sistema, onde a velocidade para julgar um ex-presidente contrasta com a lentidão para outros casos e onde as acusações parecem carregar um forte componente político. A questão que fica não é se o réu é culpado ou inocente, mas se o processo em si está sendo justo. Seja na Jerusalém de Pilatos, na Atenas de Sócrates ou no Brasil de hoje, a lição permanece a mesma. A maior ameaça à justiça não é a ausência da lei, mas a ausência de homens e mulheres justos para aplicá-la. A lei é apenas uma ferramenta. Como o bisturi, ela pode tanto curar quanto matar. O que define seu propósito é o caráter de quem a empunha. Quando juízes se esquecem de que seu compromisso é com a verdade e com os fatos, e não com pressões políticas ou ideologias, todo o sistema se torna vulnerável. Vigiar o judiciário e exigir imparcialidade não é um ataque à democracia. É, na verdade, a maior prova de uma democracia saudável. É o dever de cada cidadão garantir que o bisturi seja usado para curar. Afinal, se a lei pode ser usada como uma arma contra um ex-presidente, o que impede que um dia ela seja usada contra você? Este é um debate complexo e aqui neste canal, nosso compromisso é ir além das manchetes para entender os princípios por trás dos acontecimentos. Se este é o tipo de análise profunda que você busca, se inscreva no canal e ative as notificações, porque este é apenas o começo da nossa jornada. No nosso próximo vídeo, vamos mergulhar ainda mais fundo na anatomia da perseguição política. Você não vai querer perder. Um grande abraço e até lá!